Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Ariadne e eu falo sobre literatura, cinema, escrita e diversas outras pautas aqui no YouTube e nas demais redes sociais. No vídeo de hoje, eu vim contar para vocês as leituras que eu escolhi para serem feitas no mês de agosto. Tem romance, tem ensaio, tem literatura experimental, tem livros que, na verdade, eu estou relendo depois de muitos e muitos anos sem ter contato com eles e que despertam uma sensação de volta para casa, de certa forma. Enfim, fiz uma seleção bem diversificada e é dela que a gente vai falar aqui hoje. Bora lá! Bom, eu comecei o mês de agosto entrando na leitura de O Colibri, do Sandro Veronese. Especialmente porque já fazia um tempo que eu queria entrar em contato com essa narrativa, porém, nunca chegou a hora, em definitivo, disso acontecer, até que a Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty, aconteceu agora no fim de julho, começo de agosto de 2025. E o Sandro Veronese estava em uma das mesas que compõem esse evento, e eu achei que, apesar de eu não ter ido para Flip esse ano, seria uma boa ideia finalmente entrar em contato com essa obra depois que eu li e assisti a palestra dele, os comentários dele na Flip, e isso aumentou ainda mais o meu interesse pelo livro dele em si. O pouco que eu sei a respeito dessa narrativa, porque eu tendo a preferir iniciar os livros sem ter muita noção do enredo, mas enfim, o pouco que eu conheço do livro em si, eu sei que ele acompanha a trajetória de uma família de maneira não linear. E aí juntaram duas coisas que eu absolutamente adoro, que são narrativas não lineares, justamente, e pautas familiares. Além disso, o livro é de um autor italiano. Ele ganhou o prêmio Strega, que é um dos prêmios de literatura que a gente tem na Itália. E eu também sou uma grandíssima fã de literatura italiana. Na verdade, eu conheço majoritariamente os livros da Helena Ferrante, que são uma febre literária, digamos assim. E muitas pessoas ao meu redor adoram a Helena Ferrante e me acompanham nessa jornada de leitura das obras dela. E, além dela, outro autor italiano que eu absolutamente adoro é o Domenico Starnoni. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma coisa dele, mas eu acho que é um dos autores contemporâneos que a gente tem que são mais incríveis e a gente não ouve muitas coisas a respeito dele, ou pelo menos eu não tenho contato com muitos conteúdos que falem sobre as obras dele, o que é uma pena, porque os livros dele tratam justamente dessas relações familiares tensas e fazem um trabalho relativo à densidade psicológica que também me interessa muito. Enfim, tendo dado toda essa volta, eh, o Colibri, do Sandro Veronese, me interessou muito, justamente por abordar essas pautas familiares que, como eu disse, eu tendo a gostar bastante. E me parece que ele faz um trabalho estético envolvendo a temporalidade da narrativa, que também soa como eh, uma ferramenta diferenciada que pode aí trazer camadas, interessantes para o livro. Também tem algo muito curioso nesse livro, pelo que eu li antecipadamente, que é o fato de que parece que o autor trabalha com diferentes gêneros de escrita. O que eu estou querendo dizer com isso? Pelo que eu acessei, parece que ele traz, memórias, ele traz cartas, enfim, ele mistura várias maneiras, de expressão, e isso também é algo que,
me salta aos olhos essa polifonia, digamos assim, e parece promissor. Por último, mas não menos importante, no rol das justificativas do porquê esse livro, me chamou tanta atenção assim, tem o fato de que na capa a gente tem ali um indicativo, um comentário do Ian McEwan, que é simplesmente um dos meus autores preferidos da contemporaneidade. Ele é o escritor do romance Reparação, que se você ainda não leu, por favor, se faça essa dádiva e se dê esse presente e leia, porque é simplesmente um dos melhores romances dos últimos tempos. E o comentário do Ian McEwan é extremamente positivo em relação ao Colibri. E eu estava olhando aqui agora há pouco, a descrição do livro em uma das lojas virtuais, e também tem um comentário do Domenico Starnone, na seção de descrição do livro. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer, eu não tenho como escapar desse livro, estou muito animada para lê-lo, e é isso, espero que corresponda às altas expectativas que eu tô colocando para ele. Agora, um outro livro que eu selecionei para ler em agosto, e na verdade eu já queria ter lido há muito mais tempo, apesar dele ser um lançamento recente, é o Análise, da Vera Iaconelli. Eu comecei a ler o Análise tem uns 2 dias, mais ou menos, e ele já tá todo marcadinho, já tem vários e vários trechos sublinhados com comentários nas laterais, e eu estava até comentando numa das redes sociais que tem sido um processo de querer avançar na leitura, porque é um livro muito tranquilo de ler, ao mesmo tempo que ele trabalha com pautas que são complexas, mas a escrita em si é muito acessível, e eu não tô falando isso de uma maneira, a diminuir o trabalho estético do livro, porque ele também tem um trabalho estético por trás. Eh, mas ao mesmo tempo que eu quero avançar, porque tem me interessado muito, eu também tenho vivenciado uma sensação muito parecida com a do conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que é de você querer preservar, você entrar num modo de economia narrativa, digamos assim, em que você se segura para avançar na leitura, porque você não quer que acabe. Bom, a autora do Análise, a Vera Iaconelli, ela é uma psicanalista, e o livro é justamente, um compilado de memórias e reflexões sobre o que constitui esse trabalho analítico, eh, como foi a experiência dela de, entrar em contato com a psicanálise em diferentes momentos da vida dela. É muito, interessante como no livro ela consegue articular conceitos psicanalíticos que costumam ser um tanto quanto complicados da gente abordar, mas de uma maneira leve e fazendo sentido com as vivências dela ali, o que ela tá expondo, em termos pessoais. Uma outra coisa que tem me cativado bastante nesse livro é o fato de que fica muito evidente que a Vera Iaconelli e a psicologia de maneira geral, psicanalistas de maneira geral, não enxergam a nossa trajetória de vida como uma reta, como algo que tem um sentido unívoco, e o processo terapêutico em si, eh, e a vida de maneira geral não é nem um pouco essa linha reta que a gente costuma conceber. Bom, é um prato cheio para quem gosta de psicanálise, que é o meu caso, diga-se de passagem, e para estudantes de psicologia também, o que também é o meu caso. Então tem sido uma leitura muito gostosa de se fazer, ainda mais agora que eu tô voltando às aulas para faculdade, enfim.
tá me ajudando a entrar nesse modo estudante de psicologia novamente. Uma outra leitura prevista para agosto é A Obrigação de Ser Genial, da Bettina Gonçalves, que também é um livro que está no meu radar há um certo tempo. Pelo que eu sei, ele não é ficcional, ele tem uma pegada mais ensaística, digamos assim. E ele fala justamente sobre essa cobrança que a gente tende a enfrentar na contemporaneidade quanto a ser produtivo o tempo todo e, mais do que isso, quanto a ter uma alta performance em absolutamente tudo que a gente faz. Pelo que eu vi, também existe um outro enfoque no livro que me interessou bastante, que é o fato de que ela fala sobre como essa cultura, detida na produtividade e na performance, ela afeta majoritariamente mulheres e ela comenta de que maneira isso afeta as mulheres, né. Então ela coloca uma ênfase, em como nós mulheres, estamos submetidas a esse processo e o quanto que isso abala a nossa vida, o quanto que a gente muitas vezes deixa de fazer coisas, pensando que essas coisas não são boas o suficiente, quando na verdade o ideal seria que a gente só começasse, sem se julgar tanto, antes mesmo de começar o processo. Eu não sei vocês, mas eu me identifico bastante com, eh, essa questão da autocobrança. Isso até me lembra, eh, um post que eu vi outro dia em alguma rede social, que eu fiquei pensando nele por dias e virou pauta da minha terapia, que é: "Como assim eu não sou boa nesse hobby que eu comecei há um dia? Como assim eu não fiz algo perfeito, nessa nova atividade que eu acabei de começar?". E lógico que quando a gente tá falando sobre mulheres em particular, isso se acentua fortemente, porque para cada mulher fazendo um trabalho incrível, sem qualquer tipo de reconhecimento, a gente tem homens fazendo trabalhos medianos e recebendo todo o reconhecimento possível. A quarta leitura prevista para agosto, ela, na verdade, tem sido uma questão para mim. E, inclusive, se vocês quiserem me ajudar a avançar nesse processo, deixem seus comentários com dicas de como fazer isso, ou indicativos de: "Ah, realmente vale muito a pena ler esse livro, então não é porque você está tendo essa questão pontual que você deve desistir". Bom, estou falando do livro D4, da Miranda July. Eu vi muita gente lendo esse livro há um tempo atrás. Se eu não estou enganada, eu acho que foi no começo desse ano, de 2025, para deixar claro. Eh, e eu fiquei bem interessada, e o começo da narrativa é bem estimulante. Na verdade, é um livro, assim, que, eh, a personagem principal, ela é um tanto quanto excêntrica, e a graça do livro está nesse fato. Não é uma heroína perfeita, e sou uma grande defensora de livros, que apresentam personagens femininas complexas, que fogem desse padrão, eh, moralista, digamos assim. Mas eu ainda não encontrei uma forma de me conectar com essa protagonista. Tô falando já como se eu tivesse passado por essa experiência de leitura, porque eu já comecei a ler esse livro 2 vezes. Então eu, comecei a ler tem mais ou menos uns 2 meses atrás, e aí li até certo ponto, parei porque não estava conseguindo me conectar. Dei uma pausa de alguns bons dias, mais de 20 dias,
e retornei para ele, porém não consegui engatar em definitivo. Eu acho que eu li 60% da história até o momento, mas parei de novo e estou neste ponto de que ou eu largo para sempre, ou pelo menos, eh, até um futuro próximo, ou eu termino, né, esse livro. Não me levem a mal, tem muitas pautas interessantes no livro. A gente, vê discussões muito produtivas sobre como o desejo feminino é lido na sociedade contemporânea e como nós mulheres tendemos a nos sentir culpadas por qualquer movimento de liberdade que a gente, sequer pense em ter. Então existem temas que são muito, relevantes, mas eu ainda não encontrei um eixo com o qual eu possa me conectar. Então tá parecendo tudo muito disperso, tudo uma grande aventura da protagonista, sem um propósito. E talvez seja esse mesmo o fundo do livro, mas se for esse mesmo o fundo do livro, talvez eu, de fato, não termine de ler a obra por completo. Enfim, me deem uma luz no fim do túnel, por favor, para ver se finalmente eu termino De Quatro, da Miranda July, em agosto de 2025. Agora a gente vai entrar numa categoria diferente, que é a categoria das releituras. São obras que já atravessaram a minha vida em outros momentos. Na verdade, os 2 livros que eu selecionei, pra reler em agosto, eh, eu já entrei em contato com eles, eu já li esses livros em mais de uma vez na minha vida. Um deles eu li acho que já 2 vezes, se eu não estou enganada. E o outro eu já li, assim, umas 4, 5 vezes, por N motivos. O primeiro deles é esse livro incrível da Julia Cameron, que é O Caminho do Artista. Esse é um livro que me acompanha há muitos anos, assim. Eh, eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com ele foi a partir de uma oficina de escrita criativa, ministrada por uma amiga muito querida. E eu resolvi ler esse livro por conta própria na sequência e fazer o caminho do artista que ele propõe justamente, que nada mais é do que alguns prompts de, produção criativa, a maior parte deles, se não todos, são voltados para a escrita em si. Lógico que dá para adaptar, porque no fundo esse é um livro que fala sobre o desenvolvimento da criatividade. No meu caso, eu usei esse livro como uma ferramenta para, me conectar melhor com o meu processo de escrita. E como no momento eu tenho sentido que eu me afastei um pouco disso e eu preciso voltar para essa escrita descompromissada, essa escrita que não tem um viés acadêmico, nem nada do tipo, simplesmente para eu me conectar comigo mesma, eu resolvi voltar a ler essa obra. E também porque eu acho que tem tudo a ver com o livro da Bettina Gonçalves que eu comentei agora há pouco. Acho que os 2, tocam em questões muito semelhantes, de certa forma, e eu pretendo articular, essas 2 obras. Eu não sei vocês, mas eu costumo usar muito o recurso da escrita como algo para me organizar, eh, psicologicamente e emocionalmente. E é um dispositivo que não é a terapia, mas é terapêutico, sabe. E, enfim, como eu tenho me reconectado com essa prática nos últimos tempos, eu achei de bom tom retomar o meu contato com o caminho do artista, porque eu lembro que na época que eu li o livro pela primeira vez,
Ele me ajudou muito em diversas questões por meio da escrita, e é isso, eu queria resgatar um pouco desse, incentivo que o livro traz, dos exercícios que ele propõe, e ver como que isso se encaixa na minha vida no momento. A outra releitura que eu pretendo fazer em agosto é o romance K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, e vou tirar aqui um momento para me exibir um pouco, sim, porque o meu exemplar desse livro é autografado pelo Bernardo Kucinski, pelo autor. Gente, ele é incrível. O Bernardo Kucinski é extremamente acessível, um autor sensacional. E se você não conhece esse livro dele ou outras obras dele, vale muito a pena entrar em contato com as produções dele. Esse livro já cruzou o meu caminho em diversos momentos da vida. Eu já trabalhei com ele na graduação em letras, eu já trabalhei com ele na pós-graduação, ou seja, no mestrado em letras. Eu já li esse livro e dei aulas sobre esse livro, por conta própria. Eu estava usando essa obra como um dos elementos do corpus da minha pesquisa de pós-graduação em psicanálise. Então, assim, conheço esse livro de cabo a rabo e não perco nenhuma chance de falar sobre ele, porque eu acho que ele é um dos livros mais potentes que a gente tem eh, na literatura contemporânea brasileira, principalmente no que diz respeito a narrativas que tocam em traumas históricos. É o tipo de obra que, assim, gente, eh, cada vez que você lê, você encontra um novo ponto de interesse, um novo, espaço que você não explorou até então e que rende reflexões incríveis. Eu acho que hoje em dia, com as discussões teóricas que a gente tem no campo da literatura, a gente consegue colocar, o K, Relato de uma Busca, muito próximo do gênero que a gente chama de autoficção. Mas ainda assim, eu teria algumas questões, digamos, quanto a classificá-lo exclusivamente como um romance de autoficção. Eu acho que ainda existem algumas características dele que não permitem que a gente faça essa categorização plena. Isso porque o Bernardo Kucinski, ele foi um perseguido político durante o período da ditadura militar. Ele se exilou em Londres, se eu não estou equivocada. Porém, o que marca, grande parte desse período da vida dele é o fato de que a irmã dele, a Ana Rosa Kucinski, foi presa, torturada e morta durante o contexto da ditadura militar. Ana Rosa Kucinski era uma professora de química na Universidade de São Paulo e até hoje a gente não tem notícias do paradeiro do corpo dela. Então, o Bernardo Kucinski tem esse ponto biográfico muito forte que ele traz para dentro dessa narrativa, porém, ele não coloca essa experiência tal como ela ocorreu. Então, a gente não tem uma transcrição ipsis literis do que foi esse fato histórico dentro de K, Relato de uma Busca. O que a gente tem, nessa narrativa é um pai que segue procurando a sua filha, uma desaparecida política, durante o contexto da ditadura militar e nos anos subsequentes a esse evento histórico. Essa é uma narrativa bem heterogênea, no sentido de que a gente tem, eh, elementos típicos de um romance, porém, ao mesmo tempo, existem inserções de cartas, transcrição de documentos históricos dentro do livro,
o que torna, a obra em si muito complexa. E para além disso, a gente também está lidando com um trabalho estético que, em termos de temporalidade, é bastante diferente. Então, não estamos na ordem da narrativa cronológica, o que, como eu disse, me interessa bastante e, sendo muito sincera, essa foi uma das primeiras obras da literatura brasileira contemporânea em que eu vi isso sendo executado, e sendo executado de uma maneira muito boa, e acho que foi e ainda é uma das grandes influências e referências que eu tenho para olhar, para lidar com outros livros da literatura brasileira contemporânea. O motivo de eu estar relendo esse livro nesse momento diz respeito ao fato de que, como eu mencionei, eu tenho usado ele para o meu trabalho na pós-graduação em psicanálise. Ele também vai fazer parte de um projeto que eu tenho desenvolvido nos últimos dias e que logo mais deve, nascer, digamos assim, que envolve direito e literatura. Então, eu tive que voltar para essa obra para preparar algumas, aulas. Eu achei que eram vários sinais do universo, digamos assim, para que eu resgatasse o contato com essa obra e cá estamos, em agosto, isso está acontecendo novamente. Bom, são essas as obras previstas para agosto de 2025. Talvez mais, talvez menos. Pode ser que eu consiga ler todas essas obras e encontre tempo para incluir mais algumas, o que eu acho muito difícil, mas nunca se sabe, não é mesmo? E eu vou estar compartilhando nas redes sociais, semana a semana, conforme as leituras forem avançando, quais têm sido minhas impressões, o que tem reverberado em mim a partir desses livros. E fica o convite para você se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas outras redes e trocar ideia comigo aqui nos comentários ou de alguma outra forma sobre esses livros ou sobre quaisquer outros que possam ser de seu interesse. É isso, pessoal. Boas leituras e até a próxima.